os valores foram extintos e foram passados para outros. Uma outra coisa, para que criar do assistente de juiz com o FC3? Enquanto o chefe de cartório do interior, que também faz o trabalho do juiz, e outros tantos mais, tem o FC1. Valores, o FC1 de R$500 é até maior do que uma função comissionada que é paga, por exemplo, como chefia na Receita Federal. Isso daí é o de menos. É a falta de, não sei, de critério para avaliar. Vocês acreditam mesmo que vai haver concurso para função comissionada? Duvido. Duvido muito, porque foi uma das colocações que o sindicato fez, né? Isso não vai acontecer. Então, assim, uma outra coisa, a gente aceita tudo passivamente. Eu estou indignada com esse ponto eletrônico. Eletrônico não, biométrico. Ontem eu cheguei, para ir embora, não está lendo minha digital, também não estou fazendo questão nenhuma de que leia. Mas eu chego lá, ontem eu vi o povo fazendo fila, esperando passivamente. Ninguém, está tudo certo, as coisas são impostas e as pessoas não se movimentam. Não é questão do direito, é a questão do respeito. É só isso que eu quero. Lívia. Alguém vai falar daí, mas tem que não é só isso não, a gente não ouve. A gente não ouve, não ouve. Bom dia. Eu gostaria de falar algo que ficou uma pergunta na minha cabeça a partir dessa assembleia. Vocês falaram muito com relação assim, fizeram questão de colocar que uma coisa é a administração e uma outra coisa é o sindicato. Até essa assembleia eu não tinha dúvida disso, porque o que ficou na minha cabeça hoje como pergunta, e eu faço questão de fazer aqui, para não fazer no corredor, houve um pedido da administração para que a participação do sindicato fosse sigilosa? Houve esse pedido de sigilo? Houve do que estava sendo tratado na reunião Então isso começa a colocar... Desculpe, mas eu tenho que colocar isso. Não é isso, se houve sigilo e também foi dito... Só um instante, também foi dito que se o sindicato fosse fazer, que faria de uma outra forma, com consulta. E ficou justificado também por que a consulta não foi feita, que não houve tempo hábil para isso, e provocou em vocês até um dilema moral, vamos dizer assim. Participar ou não participar, já que houve esse espaço, né? Então, foi feita a coisa com base num documento legítimo que vocês tinham, né? Então, a partir disso, dessa participação, por que não foi feito diferente? Por que não foi aberto para a categoria? Ou vocês fizeram um acordo de sigilo com a administração? Me desculpe, mas é a pergunta que ficou na minha cabeça. Prefiro fazer a vocês para não fazer pelo corredor. Carla, peraí, deixa a Carla falar, que foi a pergunta de Lívia. Eu queria me colocar aqui sobre duas coisas. Primeiro, sobre a questão de chefe de cartório do interior. A situação de chefe do cartório do interior ganhar a FC1 também foi discutida na comissão, mas não depende de uma mudança no regimento interno da secretaria. Criação de cartório, de chefia de cartório, depende de criação por lei, para a gente aumentar a quantidade de FC. Se a gente fosse tratar dos cartórios da capital, a gente criaria um fosso ainda maior entre os ocupantes dos cartórios das chefias da capital e do interior. Hoje há uma diferença muito grande entre o UFC, que tem o chefe do cartório da capital, e do interior. A gente pesquisou e a gente discutiu isso, mas isso tem que ser objeto de lei para ser aprovado,
assim como foi quando criou os cargos do cartório, criou os cargos efetivos e os cargos comissionados para cartório. Então isso estava fora da alçada dessa comissão que foi constituída para ver o regimento interno da secretaria. Em relação à outra, para não divulgar, vocês todos que estavam aqui presentes na sexta-feira, vocês ouviram Grace falar. O que Grace falou, da forma como ela falou, é exatamente aquilo, gente. É muita inocência da gente, para usar essa palavra, para não usar a que Grace usou, achar que na hora que você consulta, você não engessa a administração para fazer as mudanças necessárias. Porque as interferências externas, por interesses pessoais, existem e todos vocês sabem disso. Todos vocês sabem disso. Aquelas pessoas que têm padrinhos vão atrás dos seus padrinhos para aquela estrutura não deixar de existir, para aquele cargo não deixar de existir em benefício próprio e não em benefício da administração e não em benefício do serviço existir ou não. Vocês todos ouviram. É essa a razão de por que não foi ampliada a consulta e por que o que estava sendo discutido lá não pode vazar, porque na hora que vazou, imediatamente no dia que vazou, chegaram 3 interferências externas de pedidos a juiz, de pedidos a desembargador, para aquela estrutura continuar como estava sendo, em detrimento ou não da estrutura do tribunal melhorar. Então é por essa razão que tem medidas que o interesse público prevalece sobre o privado, sobre o particular. Porque, como eu falei para vocês, uma das diretrizes é a supremacia do interesse público. E aí, gente, não estou lidando aqui com cortar direito do servidor, a gente está lidando com montar uma estrutura para um tribunal funcionar. E nesse momento que se monta a estrutura, vocês acham que deve prevalecer o quê? O interesse de A, B ou C daquela estrutura existir? Ou o interesse da administração, que está fazendo um estudo, uma pesquisa e vendo qual o norte, qual o caminho que deve ser seguido para ela melhorar a sua prestação dos serviços? A razão da consulta não ser ampliada e não ser divulgado o que se está fazendo é única e exclusivamente essa. As interferências existem sim, não vamos ser inocentes, tá? Não vamos tapar o sol com a peneira, porque a gente sabe que tem milhões de colegas nossos aqui que estão ocupando as funções que estão por pedido. Isso não é segredo para ninguém. Tem milhões de pessoas que estão aqui por razões diversas de competência ou de gestão por competência de estar lá naquele lugar. Estão por razões políticas, estão por apadrinhamento. E essa é a mesma razão que impede, na hora da gente fazer aquela consulta democrática para fazer a estrutura do tribunal funcionar. Se encerra com o Fred. Se alguém quiser propor algum encaminhamento após a fala de Fred, que se prepare. Bom, gente, vamos lá. Eu anotei aqui só alguns questionamentos. Se faltou algum, aí, por favor, me digam. Bom, Temis, eu quero dizer o seguinte. Eu reforço a posição. Você está corretíssima, entendeu? Eu acho que você está correto. Eu, inclusive, disse, se fosse me dado a delegação de fazer, eu não teria feito dessa forma. Eu comecei minha fala dizendo isso. Você está certo. Assim, eu só queria separar duas coisas. A primeira é o papel do sindicato. Desse aí, eu acho que não tem crítica. Alguém tem alguma crítica ao que foi encaminhado? Por favor. Então, se a crítica é o fato de eu, pessoalmente, servidor, lotado no STI, ter me posicionado, tudo bem, aí eu aceito a crítica. Está correto. Agora, eu gostaria de lembrar do seguinte. A minha crítica, inclusive, ecoou o posicionamento defendido pelo coordenador do sindicato. Cuidado com a criação de sessões, as quais nós não vamos ter servidor para prover. Detalhe, nenhuma das considerações que eu coloquei, eu olhei, da minha unidade eu olhei, foi o único lugar que eu olhei, foi acolhido. Minha unidade foi transformada, a minha coordenadoria foi transformada em 3. Foi criado 3 CJs para minha coordenadoria. Tá? Foram criados mais não sei quantas, eu não sei quantas exatamente tem hoje, mas eu acho que nós temos 9 F6 na minha coordenadoria. E é o que eu comentei, hoje a gente tem mais cacique do que índio. Então eu quero dizer aqui, só claramente, que eu, mesmo quando me posicionei, não tive privilégio nenhum em cima do que expressei. Isso tem que ser dito, tá? Isso tem que ser dito. O que eu defendi,
como servidor, não foi acolhido. Tá? E aí eu estou também bem tranquilo com relação a isso. Mas você está certa. Na crítica a Fred, e não ao coordenador, em ter se expressado. Embora, deixe mais uma vez claro, que a minha expressão foi no sentido de reverberar o que o coordenador falou e que isso não foi acolhido. Então, primeiro ponto. Com relação a Lívia. Lívia, seguinte, só para responder. A metodologia, acho que a comissão deve ter apresentado a metodologia que eles levaram. Eu comecei tentando ouvir. E a primeira coisa que eu fiz, falei, o que é que está sendo feito? E aí foi me dito o seguinte, não, a gente ouve. O que é que vocês trazem? Tá? O que é que vocês trazem? E aí foi que eu coloquei. A gente não teve tempo de discutir com as pessoas, nós estamos levando aqui apenas o que a gente já podia levar, que é o que a gente deliberou antes. Isso aconteceu no dia 15, certo? Pode parecer pouco tempo, mas a gente viajou, acho que no dia 22 ou 23. 23 foi o último dia que a gente trabalhou? 26. Mas acho que 23 foi o último dia que a gente trabalhou. Tá? Pois bem. Resultado, no dia 15 eu fui para lá falar, não ouvi nada, então eu não tinha informação nenhuma para trazer, absolutamente nenhuma. Afirmei e reafirmo, eu conheço menos da estrutura do tribunal do que vocês, porque não tive presente na Assembleia. Ou na Assembleia o quê? Na reunião que foi apresentado. Conheço menos. Não tive tempo ainda de olhar. Tá? E parece pouco, mas esses últimos dias aqui eu estava correndo atrás de servidor para poder substituir os 2 delegados do Congrejuf, os 2 delegados do TRE no Congrejuf, que estão afastados por questões médicas. Eu estava resolvendo localizador, passagem, nome das pessoas, tentando convencer Thelma, tentando convencer Ivan. Foi isso que eu estava fazendo. Tá? Então, não é que eu assinei um contrato de sigilo e não toparia fazer isso com a administração, mas eu não tinha informação alguma para trazer. Nada, absolutamente nada, não sabia de nada, certo? Absolutamente nada. E eu tinha que organizar a delegação do TRE Bahia, que a gente levou para o Congrejuf. Foi isso que eu estava fazendo nesses dias. Então, também, com relação a isso, aceito a crítica, mas estou bem tranquilo. Não assinei contrato de sigilo, não. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Tá? Eu só queria dar mais uma notícia que eu esqueci de dar nos informes. Conversando com esse pessoal lá no Congrejuf, para a gente perceber a noção do problema que a gente tem na frente, pouco antes da gente viajar, a gente soube que o STF encaminhou uma proposta de aumento dos CJs. Não sei se todo mundo está sabendo isso. Tá? A proposta de aumento do CJ é proposta de aumento de CJ para os servidores do STF, para as funções do STF. Na época a gente fez uma avaliação, foi pouco antes do Congresso, que isso era inconstitucional e não tinha a menor chance de passar. Por que não tinha a menor chance de passar? Ora, se eu aumentar a CJ do STF, eu tenho que aumentar de todo mundo. Pois bem, existe um movimento forte dentro do STF, com repercussão entre os ministros, de que a carreira do STF seja separada da nossa, dos demais tribunais. Vocês estão percebendo? Quando a gente fala de que a gente tem que lutar por salário, a gente tem que lutar pela unidade da carreira, porque eu tenho muito receio, e tem eco entre os ministros, e tem histórico, que a carreira dos servidores do STF já foi separada. A proposta deles é de isonomia com o Congresso Nacional. Tá? Tem eco junto aos ministros, tem eco junto aos servidores. Se isso acontece, se preparem para a gente se tornar servidores do Judiciário de segunda classe. Então, muito mais preocupante para mim do que o fato de eu não estar ocupando a FC, ser Ivan que está, é essa proposta, gente. E assim, eu não sei se vocês notaram, mas até o posicionamento da Assembleia com relação à estruturação não foi unânime. A gente tem que caminhar um debate sério e responsável, ouvindo todos os servidores, porque ela não vai ser uma proposta unificada. Nem todo mundo aqui pensa igual. Com relação ao desrespeito, eu concordo integralmente. Mas não foi só nesse caso, não. Tem outros, tem muitos outros. E a gente é crítico com relação a isso. Extremamente crítico. Extremamente crítico. Agora eu concordo com o Silas. Não é só quando afeta o meu bolso que eu tenho que ficar puto, não. É sempre. Tá? É sempre. Eu sei que no caso de vocês não foi. Eu sei, irmão. Eu sei disso.
Eu sei que no caso de você não foi. E você sabe, a gente conversa sempre sobre isso, a posição que vocês ficaram na 17ª zona, expostos, né, sem conseguir fazer uma eleição. Eu fui convidar você para poder fazer um texto sobre isso. Acabamos conseguindo o texto de Ana Lúcia para falar disso. Essas situações me indignam muito mais. Muito mais. Muito mais. Então é isso. Eu aceito a crítica à minha pessoa, mas eu digo com tranquilidade aqui. A postura do sindicato, ela não podia ter sido, a menos de a salvo o melhor juízo, mais correta do que a gente adotou. Bem, pessoal, pegando a fala de Fred anterior, tem alguém com essa reestruturação que teve direito violado, alguma coisa assim? Porque é para a gente poder tentar encaminhar alguma coisa para a diretoria. Ou se tem algum encaminhamento para fazer para a diretoria. Eu tenho um pedido de esclarecimento à Carla, posso? Assim, com relação à CAP. Desculpa. Pessoal, 12h15, hein, pessoal? Não é um encaminhamento. Não é um encaminhamento, gente, é um esclarecimento. Eu sou funcionária lotada na CAP e gostaria de saber como é que ficou a situação da CAP, já que o setor sumiu do organograma do TRE. E a gente não perdeu a chefia, e a gente já que tinha chefe só em um turno, agora está sem chefe nos 2 turnos. E o que se falou na Rádio Corredor por conta da reestruturação, a CAP passaria a ficar vinculada a um cartório e por conta disso não está no organograma. Mas assim, nesse caso, não teria sido melhor que a reestruturação tivesse abrangido também os cartórios, porque a gente está, é um setor que não existe, ou seja, eu posso chutar o pau da barraca, não vim trabalhar, não preciso fazer nada, que eu não tenho chefe, né? Não tenho que dar satisfação a ninguém, tá bom assim? Linde, por enquanto, tudo ainda está... se você ler a resolução, você vai ver que tudo vai viger a partir da aprovação da definição das atividades. Então, nenhuma estrutura foi desmontada ainda, porque o momento seguinte seria sentar com cada unidade e montar as atividades, a estrutura, as competências de cada uma das seções. Esse momento está acontecendo. Ontem foram ouvidas algumas secretarias, essas secretarias estão indo... os secretários, os coordenadores, quem quer leva a chefe de seção. O nosso próximo passo, que a comissão já planejou, é chamar os chefes de cartório, a antiga chefe, a chefe que cuidava disso da CAP, que é Elma, e nós vamos convocá-los para ouvir, assim como ouvimos a secretaria, porque essa atribuição de atividades, esse mecanismo de como vai funcionar, a gente tem discutido com cada unidade especificamente, entendeu? Então, vai acontecer nessa próxima semana o momento para definir o fórum eleitoral, que é a proposta, a forma como ele vai ser administrado, a forma como vai ser estabelecido as funções, de quem é a competência, de como vai ser o funcionamento. Esse momento será na próxima semana. Neste momento vamos poder ser ouvidos? É como eu te falei, a proposta da comissão é chamar cada cartório que mande o seu representante para essa reunião, assim como fizemos na tarde de ontem, ouvimos várias secretarias já, entendeu? Então tem uma escala, tem uma escala de ouvir essas pessoas e todos os cartórios serão convocados. Agora, quantas pessoas por cartório a gente ainda não definiu, entendeu? Então, mas vai haver esse momento, e inclusive aqui, diante disso, eu estou colocando à disposição, se quiser ir um representante do sindicato também para essa reunião, eu acho interessante. Entendeu? Eu não discuti isso com a comissão ainda, mas diante do que está ocorrendo aqui, eu estou colocando que vou propor isso à comissão, que além dos representantes dos cartórios, de que? Do sindicato? Mas olha só, mas a gente vai ter representante dos 20 cartórios, entendeu, Líndia? É isso que eu quero dizer. Nós vamos ter representante dos 20 cartórios, queremos propor a participação também de um representante, no mínimo, do sindicato e de um representante da atual coordenadora lá, que cuida da CAP hoje, que é Elma, né? Então, nós vamos ouvir todas essas áreas para juntos tentarmos compor alguma coisa para essa situação da CAP, do SAC
e de como vai ficar essa administração. Então, essa parte não está sendo definida pela comissão, eu quero deixar bem claro. Essa parte de atribuição de cada atividade, de cada unidade que está constando no organograma, ela está sendo discutida com a própria unidade. A própria unidade está sendo orientada para pensar na atividade dela, discutir com as pessoas, trazer uma proposta para a gente até o dia 8 com a proposta de como vai funcionar, ok? Ó, Silas tem... A Alba veio me perguntar sobre a questão da divulgação. E aí, assim, eu estava dizendo aqui para ela que tanto não tínhamos um contrato de sigilo, que no Boletim Setorial 2, naquela parte de estamos atentos, a gente colocou uma nota, estamos atentos à ocorrência de tal coisa, estamos buscando participar. Infelizmente, o Boletim Setorial, por conta inclusive do Congrejuf, por conta do final do processo de depuração, quem está responsável pela tarefa é Lindinalva, ele não ficou pronto a tempo, tá? Mas estava lá, no blocozinho de estamos atentos, a informação era justamente sobre a existência da comissão e que a gente estava buscando canais para participar dela. É isso. A Alba está dizendo assim, depois da reunião vocês deviam ter mandado e-mail. Pode ter sido. Foi uma falha nossa, a gente devia ter mandado um e-mail, mas volto a dizer, não se mandou e-mail porque a gente não tinha informação nenhuma e a gente estava correndo atrás das outras coisas para o Congrejuf, tá? Parece pouca coisa, gente, mas foi muito trabalho para o Congrejuf. Foi muito trabalho. Não foi tranquilo convencer as pessoas, não foi tranquilo resolver os problemas, não foi tranquilo uma série de coisas. Para vocês terem noção, o localizador de Ivan chegou no dia ou na véspera, Ivan? Na véspera à noite. Tá? Os meninos que foram para a marcha em Brasília, a gente acabou comprando passagem deles a R$ 1.200, uma passagem aérea. Então a gente estava realmente envolvido em organizar o Congrejuf. Assumimos a falha de não ter enviado e-mail, mas não foi por desleixo ou qualquer outra coisa. Foi simplesmente porque a gente estava cuidando de outras coisas e não tem perna, às vezes, para fazer todas essas coisas. Já desisti de minha fala porque Silas falou o que eu queria sobre o esvaziamento dessa Assembleia e já ficou registrado isso. Eu só queria pedir duas coisas. Uma em relação à atitude do pessoal do sindicato, que realmente eu acho que ficou muito claro que o que eles levaram para a administração era algo já público e notório em outras plenárias, assembleias. Acho que deve se colocar realmente o que é que se duvida, mas eu penso o seguinte, eu não tive coragem de fazer parte da direção do sindicato, assumo isso, o Sul me chamou há muito tempo atrás, eu disse, eu não tenho condições. Então, assim, o trabalho deles é estúpido, é pesado, é muito. Então, assim, se esqueceu disso, daquilo, um e-mail, sei lá, a gente de vez em quando vai precisar relevar, porque de fora eu imagino que o trabalho deles é algo muito grande e eu, por exemplo, que não tive essa coragem, então também eu faço minha meia-culpa, porque a gente também não pode querer a perfeição deles. Em relação ao que o Joel colocou aqui também, já que eu estou sendo a favor do sindicato, queria dizer o seguinte, eu não estava aqui na sexta-feira, eu estava de férias, eu não participei da reunião, né? Foi até muito engraçado, porque eu soube disso, eu não estava nem no Brasil, eu soube disso longe, mas, então não posso avaliar como a coisa foi conduzida, e Joel fez assim, se o que foi dito na ata tivesse sido lido no dia da Assembleia, seria bem melhor. Creio que sim, mas que bom que alguém teve a coragem de vir aqui, independente de ser minha amiga, todo mundo sabe disso, Carla é minha amiga, mas que bom que ela veio e leu a ata. Pior se não tivesse vindo, tivesse deixado a gente a ver navios. Então, eu acho que essa relativização precisa ser feita tanto em relação ao sindicato, como agora em relação a essa questão particular, porque eu acho que o que eu estou percebendo em relação à situação é que as pessoas que vieram esclarecer aqui estão tentando nos ajudar da melhor forma. E, infelizmente, as pessoas que fizeram tanto burburinho não estão aqui. Encerrando com o Silas tem encaminhamento para fazer, pessoal.
Então, gente, parece o óbvio que eu vou encaminhar, mas eu queria que isso ficasse registrado, não, votado mesmo em assembleia, que é o que eu já falei, e é óbvio mesmo porque eu sei que o sindicato vai fazer isso, mas que assim, eu nem vou falar diretamente para a Carla, porque se eu tenho a minha entidade aqui que me representa, eu falo para eles e eles buscam, que é não somente na reunião do chefe da questão lá dos cartórios e da CAP, que eu acho que esse é o ponto principal desta, até porque não apareceu no organograma mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Então eu acho que esse ponto é o ponto principal, mas eu gostaria também que houvesse uma participação, e o encaminhamento é esse, que o sindicato buscasse junto à comissão uma participação também, não que ele vá definir as atribuições, mas que ele participe e saiba o que está acontecendo, mesmo que não seja diretamente, que eu acho que vocês não têm fôlego para participar de tudo, mas assim, que à medida que essas atribuições vão sendo definidas, que vocês tomem conhecimento, porque isso vai ser votado em resolução, não é isso? Então vai ter uma minuta final, que o sindicato tenha conhecimento e que faça as ponderações, e que se a gente puder discutir também seria bom, tá? Eu acho que já não vai ser mais segredo isso, porque a atribuição, afinal de contas, né, eu acho que não vamos ter mais segredos daqui para frente, né? Pelo menos eu acho, né? Então eu acho que não diretamente, mas assim, que o sindicato participe a partir de agora de todo o processo, que eu acho que o principal vai ser agora, gente. Não foi o anterior, não. O principal vai ser agora. Vai ser a definição das atribuições e principalmente o que vai acontecer com CAP, NAGE e SACs. Isso daí eu acho que é o principal, e agora a participação mais efetiva pode ser possível, depender aí dos encaminhamentos. Então eu quero que seja encaminhado isso, que vote aqui, que o sindicato vai buscar, sei que iam fazer, mas que isso fique definido aqui. Não sei se vocês... Pessoal, eu não sei... Eu também tenho uma proposta. Eu não sei se pode ser juntada de Silas. Fred também tem uma proposta. Me parece que ainda a Assembleia está esvaziada, mas me parece importante ser marcada uma Assembleia para tentar esgotar esses assuntos. Acredito que ainda há tempo de tentar modificar ou melhorar, se não buscar mecanismo junto à administração para tentar resolver qualquer situação com relação à reestruturação. Fred? Minha proposta é a seguinte, a gente sempre tem o cuidado de levar uma pessoa com a gente quando a gente vai, tá? Então nós levamos para a primeira mesa de negociação Paulo, na segunda a gente levou Patrícia. Nessa reunião em particular, que foi, como eu disse, foi feita de última hora. A gente, quando dá entrada no pedido, a gente tem tempo para correr atrás das pessoas. Por incrível que pareça, conseguir uma pessoa para acompanhar a gente numa reunião não é simples. Por incrível que pareça, conseguir uma pessoa para acompanhar a gente numa reunião não é simples. Não é simples. A gente convida as pessoas declinam. Então, nessa que foi na véspera, a gente soube num dia para a reunião no outro. Efetivamente a gente não teve nem tempo de fazer isso, tá? Então eu já proponho aqui que a gente coloque uma pessoa, além da direção, que se voluntarie, que seja votado e que possa ir para a reunião com a gente, se a gente conseguir efetivamente esse canal para participação. A Jara tem uma proposta de caminhamento. Minha proposta é relativa a 2 itens que foram colocados pelo sindicato na época da reunião com a comissão, que falou sim terceirização, e tem a terceirização da informática, etc., mas a gente está vendo aí novos CJs serem criados e a possibilidade de vir gente de fora. Então, eu gostaria que o sindicato acompanhasse isso para evitar que o preenchimento dessas CJs seja feito com pessoas externas. Eu sei que isso é uma questão, né, da administração, é discricionária, etc., mas o quanto mais a categoria puder lutar contra isso, melhor. Eu acho que é uma coisa importante a ser feita. E a outra é que o sindicato também sente para negociar com a administração a forma como essas funções vão ser ocupadas, porque é importante privilegiar a capacitação dos servidores.
né? E que existe apadrinhamento, é fato, é público e notório, mas vamos tentar minimizar isso dentro da nossa instituição. Então, eu acho que isso também é papel do sindicato. Exatamente, foram as duas questões que foram colocadas na reunião com a comissão, que haja de fato um acompanhamento sobre isso. Aí sim, eu acho que a gente tem que se insurgir se as coisas continuarem sendo feitas de forma insensata, né? Porque é uma incoerência colocar quem não tem capacidade para ocupar a função, enquanto tem servidores capacitados o suficiente para isso. E eu acredito, espero que eu não esteja sendo inocente, eu acredito que com essa administração